Olá, boa tarde. Vamos iniciar nossa tarde refletindo, fazendo esse exercício mental que já nos acostumamos todos os dias fazer. E hoje nós vamos falar anões de espírito. O que será? Vamos lá, né? Quantos não são os que se afligem para serem grandes? Não se contentam com a própria estatura e querem forçar tamanho. Sofrem por não ser o que ainda não sofreram para serem. Os seus olhos de anões invejam os que lhes parecem maiores. Travam terrível batalha exterior, mas nunca se dispõem a vencer a si mesmos. Enlouquecidos de ciúme, não medem consequências para chegarem aonde não haverão de chegar, agindo assim. Vamos dar uma paradinha para entender esse primeiro texto. Fala-se aqui de anões do espírito. Então não está se falando de anões de estatura. Apenas houve uma comparação. Porque as pessoas sofrem, e sofrem muito, porque eles não procuram examinar a si mesmos. Se nós pudéssemos nos observar interiormente, veríamos que ainda somos fracos, frágeis e cheios de defeitos. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós olhamos o outro com um olhar que não deveria acontecer, já está mostrando aí que as nossas intenções e os nossos pensamentos são ruins. Quando nós invejamos o outro, quando nós queremos a todo custo querer o que o outro tem, sofremos. E sofremos muito. E o pior de tudo isso é que nós passamos a ter uma guerra interior que não vamos ter como deflagrar. Por quê? Porque quando criamos essa tormenta dentro de nós, quando passamos a exigir algo que nós não somos capacitados, quando começamos a olhar para frente e ver que outras pessoas estão muito além de nós, pela capacidade delas sim, pela condição que ela criou de seguir sem parar. Quantas pessoas que saíram da miséria, saíram do anonimato, saíram da extrema dificuldade e hoje são pessoas bem diferentes. Se capacitaram, buscaram e realizaram. Então, estas pessoas são dignas de aplauso, porque elas não pararam, elas não pensaram o que seria dela amanhã, elas não esperaram que outras pessoas viessem lhe dar, elas simplesmente agiram, criaram coragem, lutaram, combateram o monstro do medo que existia dentro dela e conseguiram. Já outras pessoas até que conquistam alguma coisa, porém não foi da melhor maneira possível. Foi esse pezinhando, pisando mesmo, maltratando, criando situações difíceis para outros, para terem aquilo que eles desejavam. Sabemos que todas as batalhas para serem vencidas
elas têm que ser travadas com bastante atenção para poder vencer sem tanto ferir. As batalhas do nosso interior, nós devemos trabalhá-las, mas não ferindo quem quer que seja. E aí, quando você se apercebe que as pessoas têm aquilo que você não tem, há o sofrimento, a dor, e tanto quanto outras coisas surgem e até mesmo criam situações que vão exigir do outro aquilo que o outro não é preciso te dar. Conquista. Vai à frente, batalha. Vai à luta. Todos nós temos inteligência. Todos nós sabemos, de alguma forma, algum meio vai existir para desenvolver a inteligência que está em nós. Então, não ambicionemos o que o outro tem. Pelo contrário, fiquemos felizes por saber que muitos conquistam o que desejam, sejam materiais, bens materiais, sejam bens espirituais, que elas conquistam com esforço, com suor, com trabalho. Não maltratando, não fazendo desdita de ninguém, mas porque ele se sentiu capaz para fazer. Vamos adiante. O povo espontaneamente procurava por Jesus. Muitos, no entanto, querem constranger o povo a procurar por eles. Nossa, essa foi demais, meus irmãos. O povo espontaneamente, livre vontade, buscava Jesus. Muitos, no entanto, bem longe de Jesus, bem longe mesmo, eles querem constranger os outros a procurá-lo. Meu Deus, o que se passa na cabeça destas pessoas que acreditam ser superior? Acreditam tudo saber? Acreditam ser tão capacitados que os outros lhe devem satisfação, que os outros lhe devem algum tipo de obediência. Não é assim. Jesus não maltratou ninguém, Jesus não exigiu de ninguém, Jesus não opôs o querer dele, se eu quero, e as pessoas teriam que aceitar, de forma alguma. Na sua simplicidade, com todo aquele esplendor, com todo o amor que ele tinha, ele foi seguido. Bem diferente dos homens, que nada fazem, que nada conquistaram, pelo contrário, têm, porque os outros fizeram por ele, e se acham sob um pedestal que não pode descer. A sinceridade de propósitos, por emanação da alma, tem um cheiro característico que o olfato da humanidade pode detectar. Realmente é. Quando nós estamos diante de algumas pessoas, observamos sua sinceridade em tudo aquilo que ele fala, em tudo aquilo que ele é capaz de fazer. Nós sentimos, é uma força de atração muito grande quando pessoas são pessoas generosas, são pessoas capazes, são pessoas que respeitam, são pessoas fraternas. Então, nos sentimos bem quando estamos perto destas pessoas, porque de certa forma estamos aprendendo com ela, mesmo sem ela estar ensinando nada.
mas nós estamos aprendendo com ela sim. O seu exemplo, as suas atitudes e a sua consciência simples nos leva a aproximar destas pessoas. Os falsos cristos e os falsos profetas não enganam o inconsciente coletivo. O lobo pode se cobrir com pele de ovelha, mas não perde o cheiro de lobo. Outra verdade muito grande aí. Por mais que a pessoa queira se apresentar dócil, amoroso, fraternal, mas alguma coisa nesta pessoa, até o próprio cheiro mesmo, o olhar, diz quem é. Então é preciso que tenhamos muito cuidado com as pessoas que convivem conosco, ao nosso lado. Não quero dizer aí que devamos criar situações difíceis. Não, não é isso. Mas nós precisamos como observar aquele que se faz tão dócil, aquele que se faz tão bondoso e muitas vezes vem por trás de toda essa brandura, essa doçura, vem o assalto aos nossos sentimentos. Os homens pressentiam Deus em Jesus e de toda parte iam ter com ele. Quem abdica de ser o que é para ser o outro a quem inveja, não logrará sem nenhuma dos dois. O invejoso é alguém que, descontente de si, perdeu a própria identidade. Gente, nossa! Quantas pessoas são infelizes porque só querem se espelhar naquilo que o outro tem e que o outro é. É uma inveja tamanha que ele procura argumentos, ele procura defeitos para colocar no outro. Ele olha o outro com tanta inveja, inveja daquilo que ele não tem, que ele não pode, que ele não tem como seguir. É uma situação tão crítica para os invejosos que eles sofrem ardentemente. Em muitos espíritos, a inveja é doença crônica que os desatina de muitas existências. E o invejoso, não raro, ensandecido, se lança contra o objeto de sua maior admiração e, não podendo tê-lo, delibera quebrá-lo. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com os nossos sentimentos. Cuidado sim, meus irmãos, porque a maldade, ela tem várias facetas, tem várias máscaras. O invejoso, idem. E o invejoso, para ele conquistar o que o outro tem, ele é capaz de tudo. Nós precisamos ser mais atentos a nós mesmos, para ver se em nós não existe aí o orgulho que exacerba, a inveja que é gritante, o ciúme que cria situações difíceis e tantos outros pontos negativos que estão ainda arraigados em nós, muitos adormecidos, mas outros bem visíveis a nossos olhos. É preciso combater, é preciso lutar contra nós mesmos, é preciso fazer com que toda essa nossa incapacidade, até então, seja transformada em capacidade de lutar e de vencer. Beijos!